Vamos falar agora um pouco das meninges encefálicas. Nós pegamos aqui um corte sagital mediano de uma cabeça de um carneiro e aqui a gente pode observar na cabeça a presença do encéfalo, a presença do cérebro, do cerebelo. Observe bem que existe uma meninge muito íntima a essa estrutura do sistema nervoso central, que é conhecido como pia mater. Na hora que a gente retira o encéfalo, nós vamos observar aqui internamente a presença da aracnoide e, bem coladinho ao osso, a gente identifica a presença da dura mater. Então a dura mater fica bem colada ao periósteo. Não existe então um espaço epidural, muito diferente do observado nas meninges da medula espinhal. Um outro detalhe muito importante é que a dura mater encefálica apresenta duas lâminas, uma lâmina interna e uma lâmina externa. Essas lâminas, elas não são unidas ao longo de toda a calota craniana. Em algumas posições específicas, a lâmina interna se separa da lâmina externa, formando o que a gente chama de pregas da dura mater. Especificamente essa prega que separa então o cérebro do cerebelo, ela é conhecida como tenda ou tentório do cerebelo, que está localizado na fissura transversa do cérebro. E a gente observa que na hora que se separam essas lâminas interna e externa, elas acabam formando um seio conhecido como seio transverso. Nessa peça a gente não consegue identificar muito bem que no plano mediano existe um outro seio que é formado, e nessa peça isolada a gente consegue ver um pouco melhor, que a lâmina interna e a lâmina externa também se separam, formando o que a gente chama de foice do cérebro, que está localizado na fissura longitudinal do cérebro, ok? E um outro ponto que elas se separam, que é muito importante, está localizado ventralmente aqui, ó. A gente observa que a lâmina externa da dura mater recobre a célula túrcica, localizada sobre o osso base esfenoide. E a lâmina interna acaba recobrindo essa estrutura e forma um seio aqui conhecido como seio cavernoso. Essa lâmina interna da dura mater também é conhecida como diafragma da célula túrcica. E dentro desse seio cavernoso, nós encontramos a rede admirável epidural rostral e a hipófise, que não está aqui representada. Dando continuidade às meninges encefálicas, aqui nós vamos observar um pouquinho da drenagem venosa do encéfalo. Reparem bem que as veias dorsais do cérebro vão confluindo por uma região onde está localizada aquela foice do cérebro. Então, quando a lâmina interna e externa da dura mater se separam, eles formam um seio que é justamente revestido por endotélio e que vai recolhendo todo esse sangue venoso. Esse seio é conhecido como seio sagital dorsal. Existem outros seios muito importantes no encéfalo que a gente vai ver aqui agora. Na hora que a gente abre o encéfalo, nós costumamos ainda observar aqui, ó. Continuamos a observar o seio sagital dorsal. A gente identifica um seio conhecido como seio reto, que acaba recolhendo o sangue venoso da veia magna do cérebro, localizada aqui dorsalmente ao diencéfalo. E existe ainda um outro seio, conhecido como seio transverso, que recolhe o sangue venoso das veias ventrais do cérebro e dorsais do cerebelo, representados aqui nessa peça anatômica. Nessa peça de encéfalo, falando um pouco mais sobre os seios, nós temos aqui seccionado a foice do cérebro. Na foice do cérebro, nós teremos o seio sagital dorsal. Aqui, nós conseguimos mostrar ainda a parte final desse seio, que seria uma dilatação, onde vai se encontrar com o seio reto, que seria aqui formado pela nossa veia magna, e aqui, onde ele vai se encontrar também com o seio transverso, mostrado aqui,
eles se encontram os três nessa dilatação do seio sagital dorsal, que é chamada de confluente dos seios. Aqui nós temos um encéfalo de pequeno ruminante. No caso, essas duas artérias aqui seriam as carótidas internas, cada uma delas surgindo da sua rede admirável epidural rostral. Quando a artéria carótida interna chega aqui na base do encéfalo, ela vai se dividir em dois ramos que são distintos. O primeiro ramo aqui seria a artéria rostral do cérebro. Dessa artéria rostral do cérebro, neste ponto aqui, rostrolateralmente ao nosso quiasma óptico, nós temos emergindo a artéria média do cérebro. Logo após, as duas artérias rostrais do cérebro, elas vão se juntar por essa ponte arterial chamada artéria comunicante rostral. Bem aqui, nós temos as artérias etimoidais. Após isso, o outro ramo distinto da nossa artéria carótida interna seria a artéria comunicante caudal. Dela vão surgir dois ramos muito importantes, que seria este primeiro ramo aqui, que vai ser a artéria caudal do cérebro, que entra aqui profundamente sob o nosso lobo piriforme, e aqui também nós temos a artéria rostral do cerebelo. Logo após isso, as duas artérias comunicantes caudais se juntam, formando aqui a artéria basilar. Da artéria basilar vai emergir essa artéria também, chamada de artéria cerebelar caudal. Após chegar aqui no ponto entre a medula oblonga e a medula espinhal, a artéria basilar passa a ser denominada como artéria espinhal ventral. Agora nós vamos falar da produção e circulação do líquor, né? O líquor é produzido pelos plexos oroides, que tem associação da pia mater com células ependimárias modificadas, e o líquor está presente nos ventrículos, tanto no ventrículo lateral, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, no espaço subaracnoide e também um pouco de líquor presente dentro do canal central da medula. Então, gente, vamos fazer o caminho da produção. Então, o líquor é produzido então nos ventrículos laterais. Aqui a gente tem a representação de um ventrículo lateral, só que ele está protegido por um septo, chamado septo pelúcido. O líquor passa pelo ventrículo lateral nas suas porções mais caudais, pelos forames interventriculares, e alcançam o terceiro ventrículo na altura do diencéfalo. Posteriormente, passa pelo aqueduto cerebral do mesencéfalo, alcançando assim o quarto ventrículo, localizado dorsalmente aqui a medula oblonga e a ponte, né, e ventralmente ao cerebelo. Posteriormente, existem aberturas laterais e medianas nos véus medulares, e o líquor alcança um espaço conhecido como espaço subaracnoide. Especificamente nessa região existe uma dilatação desse espaço subaracnoide, conhecido como cisterna magna, que é um ponto de coleta de líquor pelo espaço interarcual atlanto-occipital, né? O líquor então passa pelo espaço subaracnoide até alcançar as porções onde existe uma concentração de granulações aracnoides, que são projeções da aracnoide que perfuram a lâmina interna da dura mater, e assim o líquor consegue acessar os seios da dura mater, especificamente esse aqui, o seio sagital dorsal. Nessa peça aqui, só para complementar o estudo anterior, estou mostrando para vocês aqui a presença do ventrículo lateral sem o septo pelúcido, né? E aqui a gente consegue identificar, o plexo coroide, que tem as células ependimárias modificadas associadas com a pia mater. Existe todo um mecanismo que permite então a produção do líquor de forma correta para nutrir e proteger o sistema nervoso. Nessa gente, eu gostaria de mostrar somente aqui a presença, olha, da pia mater, que acaba unindo o cerebelo às porções mais caudais do tronco encefálico, formando o que a gente chama de véu medular.
existem aberturas do véu medular que permite a passagem do líquor, por exemplo, que está no quarto ventrículo, para ele alcançar o espaço subaracnoide. Que a gente observa que ela fica bem coladinha ao osso, ao periósteo. Desculpa, Gui, é porque você começou agora, eu resolvi falar de uma vez. Eu acho melhor dar um zoom só nessa porção aqui, ó. Porque você não vai falar dessa porção, vai? Não, acho que é mais aqui mesmo.